Estamos começando o mês de junho e com ele chegam as mais importantes festas populares do Maranhão. Mês em que o colorido e a riqueza da cultura popular tomam conta de todos os lugares e espaços. É quando para todo canto que se olha, se percebe e se sente o São João pujando. A cultura local tem um papel crucial no desenvolvimento econômico e social de uma região. Cada atividade desenvolvida, cada evento promovido, atrai visitantes e turistas, movimentando o turismo cultural e gerando empregos para os moradores da área. Proporciona também interesse nas novas gerações em aprender e, quem sabe, um dia fazer parte desse universo cultural da região onde mora. Séculos se passaram e a tradição se mantém viva de diversas formas. O que faz uma pessoa se interessar em manter vivos os costumes de um povo? Qual a importância do legado de uma cultura tão rica como a nossa? Quem são as pessoas que mantêm essa cultura ativa? Como são repassados os ensinamentos e tradições dos festejos juninos do Maranhão? O que mudou e o que ainda se tem das festas desde quando elas começaram a acontecer? Essas e outras questões estão no debate do Contraplano de hoje. Olá, eu sou João Carvalho e estamos começando mais uma edição do Contraplano, sempre debatendo assuntos que estão no dia a dia da população. Na edição de hoje, vamos falar sobre origens e tradições do São João do Maranhão. Para esta conversa, convidamos o chefe do Departamento de Estudos do IMESC, Ribamar Carvalho, e a pesquisadora em Estudos Culturais, Letícia Cardoso. Eu quero começar a nossa conversa logo com você, Ribamar, porque o IMESC recentemente lançou uma obra em que fala sobre as mais variadas manifestações culturais que temos aqui dentro do estado do Maranhão. Como foi a elaboração dessa obra? O governo do estado ele tem todo o investimento, né, no São João, né, a importância do São João, e se faz todo o investimento. Então, qual o ponto do IMESC, né? Então, foi justamente conseguir fazer essa pesquisa, né, dentro dessa pesquisa econômica, nessa abordagem da importância econômica de todo esse investimento e da quantidade de brincadeiras nos próprios arraiais, né? Então, a ida ao arraial, né, ver a quantidade de vendedores ali, né, de que forma que eu tenho a movimentação econômica daquele espaço, e a partir dessa movimentação econômica, a gente começou a fazer a pesquisa também na relação dos diversos grupos, né, dos diversos sotaques, de todas as apresentações que acontecem nos arraiais, tá? Desde os cantores, dos shows, as brincadeiras e todas as manifestações nos arraiais do estado. Ou seja, o estudo tinha um propósito muito voltado para o socioeconômico, mais voltado para o econômico, e aí acabou tendo uma abrangência que atingiu o social e o cultural. Perfeito, isso, né? Então a gente começou com a economia, mas se percebe o próprio envolvimento do maranhense, né, no próprio São João, era impossível a gente se ater apenas à economia, né? A cultura, ela irradia todo o maranhense. Então, a partir da pesquisa econômica, a gente acabou fazendo também todo esse estudo e toda essa publicação em relação às brincadeiras como um todo que se apresentaram nos arraiais. Certo. Esse é um projeto bem recente que nós vemos, mas tem um outro que já é desenvolvido com um pouco mais de tempo, que é justamente a nossa outra participante hoje, a Letícia, que desenvolve, que é o Caminhos da Boiada. Sim. Neste caso, tu focas mais em uma manifestação cultural, que é o Bumba Meu Boi. É isso, Letícia? Bom, o projeto Caminhos da Boiada, ele foi pensado para vir suprir lacunas de políticas públicas culturais. Nós identificamos, porque já vem estudando cultura popular há uns 20 anos, e a gente percebeu que não havia uma sistematização, um cadastro amplo, completo, né, dos grupos de Bumba Meu Boi. Então, assim, o Bumba Meu Boi, que já é patrimônio material brasileiro e da humanidade, já tem um grande reconhecimento do ponto de vista, né, público, mas ainda há muito ser feito sobre essa manifestação para que ela se mantenha, né, para que ela resista.
Inclusive porque, falando em aspectos econômicos, eu acho que a tua pesquisa tem tudo a ver com a nossa também, e a gente parte da questão cultural para entender a economia, né? Então, a gente percebe que quem faz o Bumba Meu Boi hoje é a classe trabalhadora, né? As pessoas que moram na periferia da capital. Eu estou falando apenas da capital. Se a gente for para o interior, nós vamos notar a mesma realidade, né? As dificuldades que o povo passa para manter essas tradições atualizadas num mundo que está cada vez mais conectado, né? Mais cheio de condições tecnológicas e também necessidades de mercado. Então, assim, o Bumba Meu Boi resiste a pelo menos aí mais de um século, né, no Maranhão, e a gente, da forma como ele é hoje, porque se a gente for remontar, você falou em origens, se a gente for buscar as origens, é difícil demais encontrar isso, né? Existem muitas hipóteses. Pode remontar mais tempo do que se imagina. Muito mais, porque o boi, na verdade, é uma prática que ele é exaltado, né, no mundo inteiro. O boi, ele é motivo, né, de festa e de celebração no mundo inteiro. Então, assim, no Nordeste, com o ciclo do gado, percebeu-se, né, que os povos miscigenados, povos originários indígenas, junto com as pessoas escravizadas, os colonizadores, eles promoviam festas em torno de um boi de brinquedo, né? Mas não se sabe exatamente se essa origem tem a ver com o ciclo do gado. Ela pode ter sido impulsionada com o ciclo do gado no Maranhão, mas não quer dizer que no Brasil ele se originou dessa forma, porque existem bois comemorados em autos de Natal, sim, bois em Carnaval, entendeu? Então, em outros ritos que não tem a ver necessariamente com São João. Se a gente for lembrar também lá da Ásia, onde já tem uma outra conotação, a figura do boi, sim, né? A gente vai perceber. Na Índia, né, também. Índia. Então, assim, a gente percebe que o boi, ele é um motivo, né, de celebração assim, universal. Em várias culturas ele é apropriado de uma maneira muito específica. E só no Maranhão, o Bumba Meu Boi, é injusto dizer que ele é uma coisa homogênea também. Por isso ele é considerado pelo IFAM como um complexo, né? Sim. Porque ele é resultado de danças, de teatro, de música, de teatro popular, enfim, de festas e religiosidades, né? De diversas naturezas. Agrega muitas formas religiosas, o catolicismo com a Umbanda, o Candomblé, né? Então, existe ali uma multiplicidade de linguagens. Certo. Ribamar, durante o levantamento das informações, vocês conseguiram identificar mais variadas manifestações em que partes do Maranhão? Mais notadamente no parte norte, mais na parte sul, ou bem espalhados pelo estado? Como é que foi? Pelo estado como um todo, a gente acabou fazendo uma abordagem maior sobre santos juninos. Né? Então, que a gente descobriu que em 35 municípios do estado, nós temos padroeiros, né, que estão dentro dos santos juninos, né? Santo Antônio, São Pedro e São João. Aqui na ilha, a gente tem a referência de São Marçal, né, que aí se diferencia, né? Até uma própria discussão sobre santo ou não, o próprio São Marçal em si. Né? Então, dentro dessa pesquisa, né, a abordagem ela acabou sendo mais precisa sobre os santos juninos e sobre onde surgem os sotaques. Né? Então, o sotaque da ilha, o sotaque da Baixada, né? Então, de onde vêm esses sotaques? Né? Então, mas dentro da abordagem para os próprios arraiais, se fez a pesquisa sobre as diversas brincadeiras, onde mais de 600 brincadeiras diferentes se apresentam, né, ao longo do festejo junino no estado. Né? Então, a pesquisa ela acabou entrando nessa vertente católica, né, e nessa busca também de quando surgem essas festividades juninas. Né? Então, de como vem essa festa de fertilidade, né, da própria agricultura em si,
né? Então, como ela chega no Brasil, então a gente acabou tentando compreender isso, né? dentro dessa pesquisa, né? que foi além da econômica, né? Porque a econômica em si, ela foi feita em outro formato antes da pandemia. Sim. Né? E na pandemia se deu uma parada, né? desse formato para voltar, né? no ano seguinte à pandemia, né? Que aí quando ela volta nesse formato da movimentação econômica como um todo. Foram quantas brincadeiras identificadas? Mais de 600 brincadeiras. Mais de 600. Que se apresentaram. Os tipos delas são aproximadamente quantos? Entre Bumba Boi, Cacuriá? Isso, Bumba Boi, Cacuriá, dança do coco, algumas danças que a gente até foi pesquisar, né? Dança do Teve uma lelê. que eu percebi no livro, já dei uma lida, né, breve no livro, Dança da Lili. Dança da Lili, isso. Foi identificada. Foi identificada, né? Então a gente buscou, dentro do que a Secretaria de Cultura colocou para a gente dos arraiais, né? Então a gente foi buscar isso, né? Quais são essas informações, né? dentro desse processo cultural como um todo, né? Porque a gente tem essa força muito grande do Bumba Meu Boi, né? Mas aí a importância que tem o tambor de crioula, né? Que a gente percebe que geralmente ele abre os arraiais, uma das primeiras apresentações, né? Ela surge com o tambor de crioula, né? E essa importância de São Benedito, que não é um santo junino, né? Mas aí que traz. Então, a gente acabou tentando fazer justamente, tentando buscar essa compreensão, né? Da questão cultural como um todo, para o Estado, mas dentro desses arraiais que se apresentam aqui em São Luís. Que essas brincadeiras vêm de muitos municípios, né? Então elas têm origem em outros municípios, mas elas se apresentam muito aqui nos nossos arraiais. Acabam criando sedes aqui. Sede, né? Então a gente pode até citar alguns exemplos, né? Boi de Axixá, Boi de Morros, Boi de Nina Rodrigues, representam os municípios do interior do estado, né? Notadamente esses são mais região do Munim, né? Mas com sedes aqui em São Luís, né? Os bois Costa de Mão também, Costa já de tem Mão 3 também. bois Costa de Mão que se instalaram na ilha por conta da dificuldade de vir de Cururupu para cá. Sim. Então, muitos bois, nós temos lá em Cururupu 12 grupos de Costa de Mão. É um sotaque, por exemplo, que está sofrendo assim, risco de extinção, né? Então, são grupos que têm dificuldades grandes de vir para a capital nas apresentações, né? Então, alguns preferiram já sediar aqui na capital para facilitar isso, né? Para que a manifestação também tenha espaço nos arraiais oficiais. E às vezes também a própria vinda para a capital, né? Então eu sou do interior e venho morar na capital, mas eu carrego comigo o meu processo cultural. Né? Começou então por lá com a família, né? E trouxe isso para cá. Isso explica a própria Constituição dos caminhos da boiada. Por isso a pesquisa Caminhos da Boiada, né? Isso explica, no êxodo rural que houve nos anos 60, por exemplo, a gente percebe que as famílias vieram do interior do estado da Baixada, da região de Quilombos, e se instalaram onde, inicialmente? Na região da Liberdade, da Fé em Deus, que é hoje onde se encontra a maior concentração de bois de zabumba e bois de baixada. Sim. Então não é uma questão assim de coincidência, né? Há todo um processo histórico e político também ligado a isso, né? Quando, por exemplo, a gente abre um mapa para fazer aqui a venda do meu peixe, que é o mapa Caminhos da Boiada, né? O site, vocês podem encontrar no caminhosdaboiada.com.br. Nós temos a opção de buscar os bois por sotaques, por exemplo. É muito bonito de ver que os sotaques de zabumba estão muito próximos ali um do outro, porque um ajuda o outro e um veio também para ficar próximo àquela região que estavam ali os trabalhos, né, a economia dos grandes projetos da Vale, da Alumar na época. Né? Então, eles queriam ficar próximo do porto, próximo das grandes empresas, né? Na esperança de conseguir empregos. Então, a gente percebe que tem toda uma questão social, econômica envolvida, né, para o estabelecimento também dos grupos na ilha. É bonito de ver, por exemplo, os bois de matraca, que são considerados bois da ilha, como eles estão estabelecidos no interior da ilha, nas zonas rurais, que correspondem às aldeias indígenas dos povos originários quando os colonizadores portugueses chegaram aqui. Então, eles carregam no nome ainda os nomes indígenas. Pararam para pensar que os bois de matraca, em geral, têm nomes indígenas? Maioba,
sei lá, Maioba, Maracanã, Itapera, né? Então, todos têm nome indígena, né? Por quê? Porque eles correspondem justamente a um pertencimento de um território que era originalmente indígena também, né? Certo. Letícia, eu vou continuar contigo a nossa conversa, porque Sim. eu quero falar da mudança ao longo do tempo que os grupos de Bumba Boi, notadamente Sim. os mais tradicionais, de sotaque da ilha, zabumba, tiveram que passar na sua forma de apresentação. Sim. Mas nós vamos tratar sobre isso somente no próximo bloco, que a resposta vai ficar para depois do intervalo desse primeiro bloco aqui no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. De volta a Contraplano, hoje estamos debatendo origens e tradições do São João do Maranhão. No bloco anterior, a Letícia falou a respeito justamente do Caminhos da Boiada. Está aqui o mapa. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista dar uma focada aqui no Caminhos da Boiada, o mapa, né, para que se tenha mais ou menos uma noção de como está a divisão dos grupos dentro da Ilha de São Luís, né, que tem sido muito mais o foco deste trabalho aqui em específico, mas existem outros trabalhos sendo preparados justamente no sentido de mapear os grupos que estão no interior. Isso. Mas, Letícia, como eu falei no intervalo, antes do intervalo, na realidade, vamos falar sobre a mudança da forma desses grupos, porque eu particularmente ouço muito isso das pessoas que viram os grupos lá nos anos 70, 60, que um grupo às vezes fazia uma noitada. Um grupo fazia uma noitada em um arraial. Sim. Hoje em dia, esses grupos chegam para uma apresentação de 1 hora. No que isso, essa mudança, acaba acarretando nessa manutenção da tradição Sim. dos grupos de Bumba Meu Boi? Bom, logo a gente percebe que não foi uma mudança que partiu dos grupos, foi uma mudança que veio de fora para dentro, né? Então, mudanças são espontâneas dentro da cultura, a cultura é dinâmica. Então, ela é reflexo das condições materiais de vida dos produtores culturais, né? Que, como eu falei anteriormente, fazem parte das classes trabalhadoras, eles têm que ter dinheiro para o aluguel do barracão, né? Tem que ter dinheiro para roupa, para indumentária, para os instrumentos, para pagar um músico ou outro que hoje em dia não toca gratuitamente, né? Então, assim, tudo tem a ver com dinheiro hoje em dia. A economia, o Bumba Meu Boi não seria diferente também com o tambor de crioula, com cacuriá, dança do lelê e outras manifestações, né? Eles necessitam da questão material. Hoje em dia, uma panela de mingau de milho já não paga mais a apresentação como era antigamente. Não, né? e não tem que pagar mesmo, sabe por quê? Eu defendo isso, que cada vez mais os grupos de cultura popular, eles precisam encarar isso como seu fazer, né, cultural, que é tão rico, que vira patrimônio, né? Que consegue, inclusive, agregar valor para que a cidade de São Luís seja considerada patrimônio imaterial da humanidade, que agrega valor para que o nosso turismo circule mais, né? Seja mais movimentado. Então, por que não que eles encarem também isso de uma forma mais profissional, né? Como uma cadeia produtiva, que realmente gera renda. Foram 254 milhões a movimentação econômica. Sim. Em 2023 do São João. Sim, né? olha só. Então, assim, independente do que o governo do estado paga de cachês, né? Quer dizer, a movimentação que os grupos geram. Porque, olha só, numa comunidade de Bumba Meu Boi, mais importante do que falar se alterou, por exemplo, o pandeirão, que era de couro e hoje é de nylon, da saia que era comprida e hoje é curta, mais importante do que isso é perceber que hoje aquele grupo que tem mais de 100 anos consegue agregar jovens, adultos, velhos, entende? Que inclui idosos. O idoso, ele é descartável na sociedade contemporânea, moderna, capitalista. No Bumba Boi, ele é considerado um repositório de memória.
um centro de conhecimento, é quem é responsável por repassar toda a sabedoria daquele grupo, né? Então, assim, o Bumba Meu Boi é um espaço de inclusão para idosos, para mulheres negras. Temos também uma pesquisa dentro do Caminhos da Boiada que percebeu que 50% pelo menos dos grupos hoje são liderados por mulheres negras. Isso é muito representativo e significativo numa sociedade em que a gente percebe em que impera o sexismo, impera o racismo, né? Que o machismo é muito forte. Então a gente percebe que o boi, que bom que o boi se transforma, porque ele está transformando também a sociedade aos poucos, entende? Lá as mulheres têm voz, têm vez, são líderes. O negro tem voz, tem vez e consegue ser protagonista, como eu falei, os idosos, né? Perfeito. As crianças, elas saem da linha de tráfico de drogas ou de situações, né? Situações perigosas assim na periferia, porque o boi está ali, tomando conta, controlando, observando, chamando a criança para brincar. A criança que brinca no boi não está na criminalidade, isso é comprovado por nossas pesquisas, né? Então, assim, eu te digo, é necessário que mude mesmo, que se transforme. Essas perspectivas assim que pensam, o boi bom era aquele antigo que brincava a noite toda, mas que a gente pagava só um mingau, um agrado. Isso é uma visão romântica e eu diria até mais, uma visão de quem não quer que o status quo seja mudado, porque está se beneficiando com esse privilégio. Porque é a sociedade branca, dominante, opressora, que quer que o boi continue pedindo dinheiro, né? E que quer que o boi brinque por um mingau. Entendeu? Por quê? Porque se o grupo ele se apropria dos mecanismos de mercado, da economia e fica mais livre das políticas, fica mais livre do político, ele está mais livre também para criticar, para falar das mazelas sociais, dos problemas da rua, né? Eu consigo entender muito assim o boi não só como entretenimento, ele é festa popular, entretenimento e religiosidade. Mas sobre isso já tem muitos estudos, né? A gente gosta também de trazer outros aspectos problematizadores sobre o Bumba Meu Boi, que são: o boi é hoje um agente político importantíssimo, que às vezes chega na comunidade muito antes do que o vereador e o prefeito. Então, assim, o líder de Bumba Boi é uma liderança ali, ele atua como um prefeito, como um agente voluntário da cidade, né? Ele pede, por exemplo, a escolinha comunitária e às vezes o próprio boi é quem está patrocinando essa escolinha comunitária. Ele pede ajuda, por exemplo, para algum amigo político conhecido, para implantar um posto de saúde, para fazer a pavimentação das ruas, né? O boi é um ponto de acesso importante para o povo pobre às políticas públicas, né, João? Então, assim, é preciso que a gente cada vez mais veja a cultura popular integrada às mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, sim. Por isso nós fizemos questão de colocar os grupos nas plataformas digitais, né? Então a gente vai ter acesso, por exemplo, aí aos grupos, aos Instagrams do grupo. Fizemos oficinas de Instagram, todos eles, né? Todos têm um portfólio no nosso site. Então lá vão ter fotos, contato, qualquer pessoa que quiser contratar os grupos tem lá no site o telefone. Os artesãos também vão poder distribuir seus produtos ali, vender diretamente, né? Então, assim, essas mudanças que começaram, a própria forma de dançar, antes era uma roda completa, hoje é o formato meia-lua, né? O formato meia-lua por quê? Porque é para o público, é para um palco, né? Então, esse formato, ele foi demandado muito pelas condições determinadas por quem patrocina os arraiais, né? Prefeituras, governos do estado, gestões culturais e empresas também, né? Então, assim, o boi ele vai se adaptando, porque ele precisa se manter. O alto, recentemente eu fui ao grupo de Maracanã, que é um dos que eu fiz a minha pesquisa do doutorado. Por muito tempo fiz uma pesquisa etnográfica na sede do Boi de Maracanã, e eu percebi o alto, né, do Bumba Meu Boi, que antigamente... É um dos pontos mais importantes, interessantes, que eu acredito que seja justamente aí que gira o cerne dessa questão da mudança. Como fazer essa redução do tempo sem a essência, sem a história ser
contada no alto. Como Pois fazer isso? É impossível em 1 hora os grupos contarem o alto, porque o alto do Bumba Meu Boi, ele acontece geralmente em 6, 5 horas, entende? Por isso que De levava uma uma noite forma toda. espontânea, sem indumentárias chiques, com a roupa de casa, e as pessoas vão ensaiando, vão brincando, e é interessante que é um teatro popular que todo mundo presta atenção. E ali eles vão contando também, naquele alto, eles vão contando da opressão étnica também, porque quem rouba o boi é um homem negro, que é subjugado pelo dono da fazenda, um homem branco. E quem que faz essa revolução todinha? Uma mulher negra. Então a gente também entende o alto do Bumba Meu Boi como uma forma revolucionária, né? Em que o negro e o indígena eles se juntam para enganar o dono da fazenda, ou seja, são os oprimidos, né? Tentando de alguma forma mudar aquela realidade social. E existem muitas críticas sociais no momento em que eles estão dramatizando, né? Fazendo as cenas. Existem críticas, fala da violência como a nossa sociedade brasileira também foi construída, né? À base de muita violência de quem manda sobre quem obedece. E quando fazem atualmente, contextualizam com o momento atual, né? Muitos grupos fazem isso, né? Isso, se você for olhar, por exemplo, os bois de orquestra, eles já colocam a Catirina, o Pai Francisco, né? E às vezes colocam uma toada contando esse alto para que não passe por cima, né? Então, geralmente os bois de orquestra fazem isso, contam o alto rapidinho numa toada, na abertura, né, do grupo. Mas assim, se a gente for observar, todos os grupos continuam fazendo a sequência de músicas, Sim, que são as músicas que já existiam lá no terreiro, no início do Bumba Meu Boi, que são, nós temos o guarnicê, que é a reunida, né? Temos a saudação, que é a saudação para o santo, isso não pode faltar, seja em arraial, né, arraial de palco ou arraial no chão, nunca falta a saudação aos santos. Tem o cheguei, tem o lá vai, tem o rô e tem a despedida. Então, eles sempre fazem essa sequência, né, de toadas, isso aí não pode faltar. Então, embora haja as mudanças, o que realmente fica, né, das manifestações de Bumba Meu Boi é o pertencimento que as pessoas têm com essa identidade cultural, a fé, a devoção. Eu vi 100 grupos de Bumba Meu Boi e visitei a casa de 100 grupos de Bumba Meu Boi. Agradeço muito eles terem aberto a casa para a gente, para a nossa equipe, né? E percebi que todos, mesmo aqueles grupos considerados comerciais, tem um quartinho de reza, de oração, tem uma mesinha, um altar. Então, não é verdade que não existe. Porque o grupo não surgiu do nada. Exato. Né? Não é verdade que hoje em dia não existe mais religiosidade em alguns grupos. Não é verdade. Mesmo os grupos mais comerciais têm aquela promessa que foi feita, por exemplo, para a filha que nasceu com problema e aí aquela mãe colocou um boi e essa filha ficou boa, né? Adquiriu saúde. Legal. A questão que você fez a abordagem sobre violência, dentro da pesquisa da gente, uma das primeiras citações que a gente tem do Bumba Boi é de 1828, com a prisão de um brincante. Sim. Né? Então é um dos pontos que a gente acabou visualizando na pesquisa. Isso é interessantíssimo. Já existe notícia de Bumba Meu Boi nos jornais, né, no Maranhão, desde o século XVIII. O século XVIII dá notícia de grupos arruaceiros e baderneiros que estavam fazendo bagunça, baderna, perto do matadouro público. O matadouro público é a liberdade hoje em dia, né? Verdade. Então, assim, são as primeiras notícias de Bumba Meu Boi em jornais locais maranhenses. Vamos abordar isso com um pouco mais de profundidade já no próximo bloco? Tá certo. Que, inclusive, eu tenho uma outra pergunta também para ti, Ribamar, relacionada a essa questão econômica, né, nesses municípios em que vocês visitaram. Mas eu só vou tratar de fato isso no próximo bloco, Contraplano, dar mais uma parada. Nós voltamos com o último bloco. Um instante só. Contraplano de volta para o último bloco, hoje debatendo origens e tradições do São João do Maranhão. Participam desse debate o chefe do Departamento de Estudos do IMESC, Ribamar Carvalho, e a pesquisadora em Estudos Culturais, Letícia Cardoso. Agora eu vou falar
rapidinho com o Ribamar, porque, Ribamar, esse estudo, ele pode ser encontrado como? Esse livro, ele é encontrado em alguma livraria física, tem algum espaço físico, é só no digital, como é? Não, ele, por enquanto, está só no digital. Como nós fizemos um registro fotográfico muito bom, né, ele tem uma riqueza visual muito grande, a gente estava até conversando sobre essa questão de ser impresso. Mas atualmente ele está no nosso site, né? Então no site do IMESC a gente consegue baixar o estudo em PDF. Ele está lá completo, né, em alta resolução, né, com todos os textos, figuras, né? Então a gente tem todas essas informações no nosso site. Foram muitas referências que vocês buscaram para compor essa obra, né? Muitas, porque o processo cultural, né, a gente está aqui com a pesquisadora, que ela trabalha só o Bumba Boi, e imagina-se a quantidade de pesquisa apenas com Bumba Boi. Então, quando a gente busca, né, todas as brincadeiras que foram colocadas nos arraiais, né, então quando a gente tenta fazer essa busca da origem das festas juninas, né, das brincadeiras que se apresentam aqui, dos arraiais, das manifestações que acontecem, porque a gente também não foi só nos arraiais, né, mas a gente tem a Capela de São Pedro, né, o Lava-Boi de São José de Ribamar, né, João Paulo, né, do São Marçal, né, a festa de São Marçal no João Paulo. Então é uma grande quantidade de pessoas e de brincantes que estão ali, né, e que se apresentam. Então buscar essas origens, então a gente acabou tendo que fazer uma pesquisa muito grande, né, nas igrejas, os arraiais que são católicos, né, o arraial da Igreja São João, né, da Igreja de Santo Antônio, né, o próprio arraial de São Pedro, né, que a gente só fala do último dia da Capela de São Pedro, mas que também tem o arraial ali de São Pedro, né, então a gente acabou colocando a gente acabou buscando muita informação, porque o processo cultural do São João, ele é muito diverso. Certo. Letícia, eu vou aproveitar que ele falou sobre São Marçal, porque São Marçal é um exemplo, né, de como as coisas mudaram, porque a festa de São Marçal acontecia em determinado ponto da capital, ali pelo lado do bairro do Monte Castelo, mas acabou indo para o bairro do João Paulo, porque quem morava no Monte Castelo não gostava muito da brincadeira por ali. Onde foi que a chave virou? Sim. Em que o Bumba Meu Boi deixou de ser discriminado e passou a ser algo de um valor inestimável para a cultura? O Bumba Meu Boi passa por um processo de perseguição há muito tempo, desde sua origem. Como a gente comentou, a primeira vez que o Bumba Meu Boi é citado num jornal é como coisa de preto baderneiro, né? Ou seja, uma forma extremamente pejorativa. E até ele ser transformado em patrimônio, né, da humanidade, como é hoje, ele teve que se transformar num movimento cultural organizado, né? O Bumba Meu Boi mesmo, as pessoas, os brincantes tiveram que se organizar politicamente também. Fora isso, o boi, sabendo do seu poder de influência cultural na construção, né, da identidade regional, teve que pedir ajuda também a políticos, né? Houve interferências políticas, interferências mercadológicas, né, que perceberam também que o boi seria lucrativo. Toda uma construção de uma indústria fonográfica nos anos 60 e 70, né, em que, inclusive, nesse período, nós temos aí o Marcos Pereira gravando músicas no Brasil inteiro, pesquisando o que seriam as origens da música brasileira, né, e ele lança o Papete com o Bandeira de Aço aqui, que grava músicas inspiradas no Bumba Meu Boi, né, dos 4 autores. Do César Teixeira, do Josias Sobrinho, né, do Ronaldo, enfim. Mas em relação ao Bumba Meu Boi, dizem, Dona Zelinda, que é pesquisadora, né, nossa querida pesquisadora folclorista, ela diz que houve um momento assim, muito significativo para o boi, quando José Sarney chama o boi para brincar no palácio, o boi de Laurentino, né, e leva esse boi para ser mostrado para os grandes projetos, né, para as empresas que aqui estavam nesse momento. Então, a partir dali, o boi passa a ser visto como um bem local, uma identidade regional, né, local.
Fora isso, os grupos também se aproximavam sempre de um amigo político ou de um delegado que permitia, porque o boi, para dançar nas áreas centrais, ele precisava ter uma autorização do delegado, né, da delegacia, para estar ali. Senão era preso, senão era enquadrado, né? Então, assim, a gente percebe que hoje o boi, ele é resultado também dessas, digamos, retaliações, né? Ele teve que se adequar a um gosto de classe média, a um gosto de elite, para poder também resistir. É como se fosse assim, um jogo de perdas e ganhos, né? Teve essa ressignificação, né, para você estar num status de patrimônio regional, você também precisa, digamos assim, diminuir um pouco a crítica, diminuir um pouco aquilo que é considerado grotesco pela sociedade, né? Há esse jogo de disputas. É também um jogo de disputas entre classes, a gente não pode negar, né? Entre classes de elites e classes trabalhadoras. O tempo todo isso está por trás da discussão e dos sentidos, até mesmo nas toadas. Hoje a gente vê muito grupo de bumba-boi cantando natureza, cantando o amor, a mulher, né? Ou seja, temas assim mais softs, né? Temas light, leves. Mas a crítica social, a crítica política, ela foi um pouco ressignificada, amenizada. Mas ainda tem grupos que fazem isso. Tem muitos grupos, por exemplo, insatisfeitos com as gestões culturais, né? E que estão criticando, colocando nas toadas ou nas redes sociais, né, as suas opiniões hoje em dia. Antes da gente passar aqui para as considerações finais, queria saber de ti, Letícia, a respeito da transmissão desse legado às novas gerações, né, dessas áreas onde existem esses grupos de Bumba Meu Boi, estão aceitando isso sem deixar de ver o momento atual, para atualizar alguma coisa, mas estão abraçando a manutenção da tradição? Olha, pelo que a gente percebe, o boi é uma moda assim que é singular nas periferias da cidade. É um momento em que o jovem, aquele jovem que é anônimo o ano inteiro, ele é o protagonista no palco. Então ele aproveita, né, para ser o vaqueiro, para ser o caboclo de pena, para a menina ser a índia, né? Então é um momento em que o povo, né, o povo trabalhador tem para ser protagonista. Eles são os principais atores, né? Ninguém vai para um arraial no Maranhão, pelo menos maranhense, não vai para arraial sem ver bumba-boi, né? A gente não quer ver dupla sertaneja ou grupos de pagode e enfim, DJs, né, internacionais. A gente quer ver o bumba-boi. É isso que faz a nossa cultura. Muitas pessoas têm o seu grupo do coração, né? Tem. Existe uma torcida, né? Existe a ideia do contrário também aqui. Então, quem é Maracanã é contrário de Maioba, por exemplo. Ribamar é rival também de Maracanã, de Maioba. Isso existe principalmente nos bois da ilha, né? Os bois de matraca, que são os batalhões. O nome já fala, batalhão remete muito a essa ideia de luta, né? De guerra. Então eles têm uma rivalidade histórica, sempre fazem toadas de pique um para o outro, né? A toada de pique é aquela toada que critica ou satiriza o cantador do grupo adversário. Se não me falha a memória, eles têm alguma relação de familiar também, de parentesco, né? Algum ou outro que era dos Maracanã foi para Maioba, ou era da Maioba foi para o Maracanã, existe alguma coisa? Isso aí tu vai criar um mas problema. Mas é melhor não nisso, só me parece. Tu vai criar um problema, porque assim, Humberto de Maracanã morou na Maioba por muito tempo. Então o grupo de Maioba diz que ele aprendeu a cantar na Maioba. Mas não é verdade, segundo os integrantes de Maracanã. Humberto começou cantando samba. E eu tenho registros disso quando eu fiz a pesquisa, né? Humberto começou cantando em escola de samba, né? Aí um tempo depois ele começou a cantar, aliás, num grupo de bumba-boi lá em Maracanã, isso no início do século XX, ali já anos 30, 40, né? Num boi que era do tio dele, né? Ele foi convidado para cantar nesse boi ainda criança, pirralhinho, né? Eu tenho até o registro de uma toada que ele fez, que ele era a burrinha.
Ele era a burrinha no boi, é um elemento, né? É um elemento do Bumba Meu Boi também, que não aparece hoje com tanta frequência, né, a burrinha. Mas ele existe. E Humberto começou a cantar ainda jovem, muito jovenzinho também, né? Chamado por esse tio. Para cantar lá em Maracanã. Então eu não posso afirmar que o Humberto aprendeu a cantar na maioba, porque isso vai dar problema. O parentesco dele com o João Chiador? Nenhum? Não conheço. Não conheço. Mas enfim, bom, gente, a conversa está bem legal, está bem descontraída, mas a gente já está encaminhando aqui para as nossas considerações finais. Eu queria começar com você, Ribamar, e aí você pode ficar à vontade para falar alguma coisa que porventura nós não exploramos aqui, né, dentro do programa com você, e reforçar o endereço onde as pessoas podem fazer o download do livro. Perfeito, perfeito. Então, o livro está no imesc.ma.gov.br, né? Então é o nosso site onde está justamente a pesquisa, né? Então ela traz justamente todas as brincadeiras que se apresentaram nos arraiais em 2023, né? Então o Bumba Boi e todas as outras danças, né? Então além dos arraiais, a gente tem os pontos, né, de atração, né, principais, como eu já falei, né, o Lava Boi de Ribamar, a Capela de São Pedro, São Marçal, né, e traz a importância econômica desse evento. Tá? Então, quem tem interesse de pesquisar sobre a cultura, né, e sobre o envolvimento econômico disso para o Estado, pode entrar no nosso site e baixar a nossa pesquisa. Letícia, agora vontade para as considerações finais, também o endereço, né, do Caminhos da Boiada. Então, o Caminhos da Boiada é www.caminhosdaboiada.com.br e nós temos uma novidade para este São João 2024. Nós vamos lançar o aplicativo para celular lá no Arraial de Santo Antônio, né? Durante o arraial as pessoas vão poder baixar o aplicativo, que vai servir justamente para qualquer pessoa, usuário de telefone celular, identificar, localizar uma sede de Bumba Boi através do GPS. Isso vai facilitar muito, a gente entende que vai facilitar a movimentação, né, nas sedes e que pode ser usado também para a construção de roteiros turísticos, que é uma parte aí do nosso projeto que vai ser desenvolvido. E eu aproveito a grande oportunidade de agradecer também, né, a TV Assembleia, que sempre vem divulgando a cultura local, de dizer que nós estamos abertos também para apoios, incentivos da nossa pesquisa, né? Porque é muito difícil fazer pesquisa no Brasil, uma pesquisa dessa magnitude que a gente pretende ampliar para o interior do estado, inclusive para outros grupos culturais, né? Outras modalidades, não é fácil. Então estamos abertos, deixamos aí essa deixa, né, para um possível financiamento. Muito bom. Tá certo, quero agradecer imensamente a cada um de vocês, Ribamar Carvalho, a Letícia Cardoso, por esse bate-papo descontraído aqui, falando sobre cultura. Acho que renderia até mais uma hora falando aqui tranquilamente, né, a respeito dessa riqueza que nós temos aqui dentro do nosso estado. Muito obrigado pela participação, pela vinda de vocês. Obrigado. E dessa forma nós chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Tivemos a produção e direção da Aline Catanhede. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.